Procederemos com a nossa segunda conferência, e para a segunda conferência da noite convidamos, ou melhor, já registramos o professor Saulo Matos, que aqui terá o tema autoritarismo racial na justiça criminal. Falando um pouco sobre o doutor Saulo Matos, ele é promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, doutorando em Direito pela UNB, mestre pela Universidade Federal da Bahia, mestrando em razoamento probatório pela Universidade de Girona, professor de processo penal da pós-graduação em ciências criminais da UCSAL, membro do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, IBADPP. Então, com a palavra, professor Saulo Matos. Boa noite a todos e todas e todos. Uma satisfação estar aqui. Estava conversando com meu amigo, ele ofereceu a gentileza de colocar o copo aqui embaixo. Disse muito obrigado, porque eu sou desastrado. Eu preparei, vendo aqui as palestras, as falas, né, eu identifiquei que eu quase consigo preparar 4 falas para esse momento. Eu escrevi um texto, digo, não, eu não vou aproveitar muito desse texto. Com base nesse texto, eu fiz um roteiro de fala. Então, acho que um roteiro cai bem. Mas, me conhecendo, sei que em todo pronunciamento eu sou um infiel. Eu não sigo as minhas palavras do texto e os meus roteiros. Então, há um quê de improviso. E essa seria a terceira palestra. E a quarta palestra, professora Tula e professor Vinícius, foi a seguinte: bom, vou liberar o pessoal, podem tomar cerveja, e termino minha fala dizendo assim, ratifico tudo que foi dito aqui pela professora Tula Pires, e fica tudo muito resolvido. Você diz, pô, que cara agradável, já me liberou. Brincadeiras à parte, o assunto é sério, tenso, nervoso, afetuoso, de resistência, revolucionário e de insurreição. Estar aqui hoje, para mim, é uma enorme honra. E tem um quê de um ritual, de um encontro, na condição de um homem negro que se coloca numa conferência de abertura para oferecer a vocês alguns instantes de reflexões, algumas provocações. Faço deste microfone uma ideia de birimbau, um birimbau que eu quero que toque na alma de vocês, na mente de vocês. Estamos na Bahia, estamos em Salvador, mas não um berimbau folclórico, um berimbau que tem algo a dizer. Escolhi o tema autoritarismo racial na justiça criminal, porque a justiça criminal brasileira é um cativeiro. E há uma ladainha, professora Thaís de Carvalho, que dizia assim, eu vivi em cativeiro, e chamei pelo meu Deus, olha enquanto eu chamava, camarada apareceu, me disse, sou capoeira, entre na roda pra jogar, oi, toca aí o berimbau, que a roda vai começar. Para ter resistência tem que ter caneta, marreta, mas tem que ter também mandiga intelectual, tem que ter uma epistemologia da ginga, ao estilo da professora Rosângela Araújo, Janja Araújo, para conseguirmos tentar se esquivar desse genocídio antinegro que está em curso e que é legitimado pela justiça criminal. Então, quero que vocês imaginem esse percurso do que é o autoritarismo, né, no Brasil, né? E quais são as nossas escolhas teóricas de reflexão para conseguirmos enxergar essa ideia de autoritarismo. Eu quero que vocês pensem em um movimento pendular, que vai partir da produção do conhecimento jurídico, especificamente naquilo que se refere à dogmática penal, à dogmática processual penal, e também à própria criminologia, e que vai pendular para uma aplicabilidade prática que se desenvolve na justiça criminal. Então, o autoritarismo ele não pode ser visto apenas como uma dimensão daquilo que acontece na audiência.
né, de acata de situações que são consideradas irregulares, ilícitas, e torturantes e degradantes. Ele tem que ser pensado tem que ter pensado da seguinte maneira: há uma argamassa de pensamento, há uma estrutura de pensamento que muitas vezes, de forma singela, fazendo carinho em seus rostos, autoriza posturas sanguinárias no processo, posturas irresponsáveis na justiça criminal. Dito isso, alguns pontos que eu elenquei avisam sobre essa possibilidade, sobre essa ideia que me ocorre sobre esse autoritarismo. Essa produção jurídica que tem sido feita, e aqui eu tenho colocado de forma majoritária, porque sempre houve contranarrativa, né? Então, sempre houve uma contranarrativa negra, né? Sempre houve uma contranarrativa de gênero, né? E os espaços foram sendo disputados, né? Muitas vezes assim, com constrangimentos, para que eventos como esse pudessem acontecer. Esse é um fato, né? Isso aqui não é obra da gratuidade, isso aqui não é obra da benevolência, isso aqui é obra de uma discussão política, e de uma discussão política racial e de gênero. Então, isso tem que ser dito. E isso vai se mostrar nessa produção de conhecimento. É uma produção de conhecimento que tem sido, em sua maior parte, abstrata, que vai falar de uma afirmação histórica dos direitos humanos, mas sem se referenciar a Palmares, sem se referenciar ao Haiti, sem dar um tom crítico, sem centralizar a ideia de raça, de racismo, né? Sem centralizar o aspecto histórico que envolve o Brasil. Há uma propensão escancarada, há uma abertura imensa, uma flexibilidade demasiada para acolher o que vem de lá. Os outros perfumes teóricos, a ideia de sofisticação, a ideia de uma delicadeza do pensamento. Não quero ser epistemicida, ainda que a branquitude tenha sido epistemicida com os nossos conhecimentos, as nossas produções. O que eu quero dizer é o que tem sido produzido, o que está sendo produzido é insuficiente para tratar da nossa. E aí está o pronome, da nossa questão jurídica. Quando se tem um livro falando em a questão criminal no Brasil é uma questão racial. Raça chegando primeiro para discutir. Então, essas teorias, quando você vai discutir, por exemplo, o constitucionalismo, não se aborda o constitucionalismo negro, não se aborda a participação dos movimentos, a participação política e de construção de dispositivos constitucionais dos movimentos negros na Constituinte de 88. Há uma obra específica que trata desse tema, da professora Natália Neres. Então, e isso vai sendo passado de geração a geração e vai acumulando corpos e mais corpos de camburão em camburão. Então, isso que muitas vezes nós queremos classificar como a melhor teoria dogmática processual penal, a melhor teoria dogmática penal, ela pode ser vista com o livro fechado dessa forma. Porque muitas vezes, quando se abre esse livro e se oferece a oportunidade de aplicar essa teoria na prática, isso não acontece. E é por isso que a presunção de inocência, enquanto princípio, por exemplo, tem sido vendido como uma terra prometida. Uma terra prometida. Prometo-te a presunção de inocência, que sabemos que não acontece na prática. No entanto, ela movimenta de forma intensa diversas reflexões do setor penal e processual penal, e isso é importante que seja feito, mas não pode ser feito de costas para essa questão.
Porque você está falando e escrevendo, em última análise, sobre pessoas negras. Você está tratando, em última análise, sobre uma dimensão da sexualidade, sobre uma dimensão de gênero. Mas você prefere a frieza do universalismo, você prefere acreditar numa igualdade jurídica, em que todos são iguais perante a lei, e dar a sua sentença, e oferecer a sua acusação, e muitas vezes fazer uma defesa que não pode ser considerada também uma defesa na prática. Há uma linha de pesquisa, por exemplo, que vai abordar o comportamento da defesa no processo penal, no processo concreto, considerando a personagem que está ali posta, a vida que está ali posta, querendo questionar se essa defesa tem de ser mais efetiva ou mais ou menos efetiva a partir dessa variável, raça e gênero. Há um texto de um livro coordenado pelo professor Máximo Langer, em que há um capítulo destinado à questão do preconceito e desenvolvimento, preconceito dos vieses do Ministério Público na formação de acordos penais, isso nos Estados Unidos, tendo como variável essa questão da raça e essa questão do gênero. Efetivamente, ali no texto está posto muito mais a questão da raça, que não é uma questão que não é um texto do professor Máximo Langer, que é um texto da professora Angela Davis, mas que não é a Angela Davis que nós conhecemos, uma outra Angela Davis. E vai se dizer como se dá essa displicência, esse não querer saber sobre aquele destino, quando se tem diante de si, na formulação de um acordo penal, uma pessoa negra. Não é porque há consenso num determinado ato processual, numa determinada dimensão processual, que esse consenso é uma pressuposição, porque no final das contas, aquela pessoa que está fechando aquele acordo penal não tem condições de ter uma boa defesa ao seu alcance. Não é porque há esse tipo de consenso que a gente não pode dizer que não há erro processual e erro do sistema de justiça. Esse sim, muitas vezes que é dado, é um sim desqualificado, que não sabe o que está acontecendo naquele processo, muitas vezes um sim pueril, que é no sentido de se dizer, bom, achava que isso aqui fosse melhor para mim, por uma explicação que é dada rapidamente, vai lá, assina esse processo, com ninguém comparecendo na sala de audiência, algo que aconteceu com as transações penais, percorram os interiores da Bahia e vejam as condições das transações penais. Ninguém aparece, é uma autoaudiência, e as canetas estão ali disponíveis. Mas por que isso acontece? Aí é que está o ponto, aí é que está a indagação. Por que isso acontece, tem acontecido e não vai parar de acontecer? Qual é o fundamento? É um fundamento econômico? É uma distorção do sistema de justiça criminal? É um mero acaso? Um erro? É algo aleatório? Não, não é algo aleatório. E à frente eu vou dizer para vocês. Esse tipo de saber que tem sido produzido por essa dogmática, que eu já estudei bastante e ainda estudo, e há algo muito peculiar que não acontece com o modelo branco de produção de conhecimento no direito. A gente tem que ter no mínimo 2 bibliotecas para se entender no mundo, uma biblioteca racial e uma biblioteca jurídica. O outro lado, o branco pensador, ou a branca pensadora, só está preocupado com a questão puramente dogmática. E quando quer ter alguma referência sobre a questão racial, chama lá Saulinho, chama a Vini. Eles sabem alguma coisa, eles podem colaborar. Só que a gente não está aqui para enfeitar,
Como disse o mestre Pastinha, podem falar tudo sobre a minha pessoa, só não digam que eu fui bobo na roda de capoeira. E negro e negra não é gente boba. Aí está o ponto. Obrigado pelas palmas, vocês são muito educados, educadas. Não acho que mereça essa deferência não, mas tudo bem, me acalma, fico mais à vontade, vou seguir com a palestra. Fala-se então de uma perspectiva crítica, de decolonialidade, de controle de convencionalidade, da própria ideia de inimigo, mas não se aborda de forma substancial a questão racial. E aí, o que é que isso vai desdobrar? De um conhecimento puramente abstrato, eu vou ter uma agenda de pesquisa puramente abstrata, que vai reproduzir, na linguagem dos professores Tucurso Zuberi e Bonilha Silva, uma metodologia e uma lógica branca de produção de conhecimento. Não está buscando em subverter, em se insurgir em relação a essa ordem racial posta que se dá no direito, mas sim para dizer, está vendo aí que negro só serve para isso aí? Está vendo aí para essa neguinha? Só serve para traficar, para abrir as pernas? Esse tipo de estatística não nos interessa. Eu quero colher a qualidade dessa vida. Salve, salve, dona Tereza, que estava aqui presente. Eu quero saber um pouco da história dessa subtração de vida que acontece em decorrência do tráfico de drogas. Porque quando um é preso, e há muitas prisões injustas no tráfico de drogas, relacionadas ao tráfico de drogas, você mexe com a comunidade, você mexe com aquela mãe, você mexe com aquela esposa, você envolve toda uma cadeia, você destrói famílias. E é por isso que também é uma resistência nossa, enquanto dignidade, tentar construir e reconstruir as nossas histórias. Vivemos de fragmentos sobre a nossa própria história. História de vida, eu estou falando de uma micro-história. Isso é muito preocupante. Outro dia, conversando com Maninha, a gente fala aqui assim, com mamãe, com Maninha, ela me deu a ideia de que a minha bisavó pudesse ser uma quilombola. Mas eu não consigo levantar mais informação. Trabalhava com café e você fica nesse desencontro. Então nós precisamos, e aqui, vou citar já de corpo presente, um tipo de pesquisa como foi organizada pela professora Tua Pires e pelo professor Felipe Freitas. Vozes do Cárcere, ecos da resistência. Foram analisadas mais de 8.818 cartas direcionadas ao DEPEN no ano de 2016, tentando captar essa linguagem de uma carta que talvez nunca chegue, que não chegou e que talvez nunca chegará, e se chega, não é lida. Mas quem vai se preocupar para dar voz a essas pessoas? Quem? Com esse discurso pronto e acabado, de micro-ondas, a gente não consegue ir adiante e discutir a ideia de democracia e de processo penal com democracia. A gente tem que ter uma agenda de pesquisa empírica e que corte a visceralidade da nossa sociedade. Estamos no momento que estamos discutindo o reconhecimento de pessoas no processo penal. Fiquei a pensar comigo. E no caso de uma pessoa trans, algum protocolo, alguma questão mais sensível que a gente poderia pensar para discutir a metodologia desse reconhecimento de pessoas? Por óbvio, tem acontecido uma maior incidência do que se chega para a gente de problemas com erro de reconhecimento de pessoas em relação a pessoas negras. Mas isso não quer dizer
que não existam outras modalidades de problemas e que outros universos não estejam sendo violentados constantemente. É o que você colhe nessa pescaria do sistema de justiça criminal. Então, precisamos de uma agenda de pesquisa empírica que possa, então, invadir o nosso sistema de justiça e, de fato, colher essas informações e identificar quais são os nossos problemas. E isso não significa invalidar o conhecimento que está posto, mas conectá-lo, aproximá-lo mais ainda dessa realidade. Observe que o direito penal vai trabalhar com o conceito de homem médio ainda. O que é isso? O que é isso? Pergunte isso para a massa negra que está sendo encarcerada. Como equiparar esse conceito abstrato com a realidade de encarceramento no Brasil? Com essa selvagem. São interrogações. Mas nem sempre foi assim, nem tudo é assim, e aí eu tenho que fazer a justiça, por exemplo, em mencionar o livro da professora Dora Lúcia Bertoldo, que na década de 80, na sua dissertação, escreveu Direito e Relações Raciais, livro que dissertação que posteriormente foi convertida em livro pela Lumen Iuris. Vale a pena, como a introdução desse aspecto da relação racial com a questão jurídica, adquirir este livro. Pois bem, chegamos numa premissa que eu queria, uma premissa básica. O racismo é o inesgotável combustível da justiça criminal. E aí, meu querido professor Rômulo, e orientador de longa data, nós temos no processo penal um núcleo básico e forte validado relacionado à ideia de autoritarismo, que se refere à origem, às influências ítalo-fascistas do nosso Código de 41. Do seu caráter inquisitorial, da dificuldade de se fazer uma reforma global do Código de Processo Penal. Tudo isso é verdade. Temos obras exemplares sobre esse tema, obras do professor Geraldo Prado, obras do professor Ricardo Gluckner, textos avulsos de diversos pensadores e pensadoras do processo penal. Mas, como eu disse, eu não quero invalidar esse eixo. Esse eixo é importante, ele é válido, ele é denso, ele é concentrado. Eu quero, a partir desse eixo, levantar para uma outra interrogação. Será que o problema do autoritarismo na justiça criminal brasileira se deve apenas a essa influência fascista do Código de Processo Penal de 41? Ou eu teria, no mínimo, um fato histórico denso, multissecular, de mais de 4 séculos, que se chamou escravização dos corpos negros e a violentação de corpos negros, de pessoas negras. 1888, 1940. Vejamos que nós temos aí uma lacuna de seus 50 anos, numa fase de transição, numa abolição falsificada, de uma lei com 2 artigos, que no dia 14 de maio, como canta Lazo Matumbi, eu saí por aí, sem ter para onde fugir ou dormir, subi a senzala, nela fiquei, não pude descer, zanzei zonzo por todas as zonas da cidade, zanzei zonzo por todas as ruas da cidade, e isso ainda acontece. Se eu não tive uma transição decente, nesse período de pós-abolição, eu vou ter um futuro histórico da nação brasileira totalmente comprometido com a reedição de modelos escravistas na nossa contemporaneidade. E o modelo escravista básico que você pode ter, como exemplo, é verifique como você se relaciona com as pessoas que trabalham em sua casa. Verifique o quanto de sobra você destina a essas pessoas. E verifique um nojo que pode aparecer em seus lábios,
porque fulaninha não está muito bem, não cheira bem, mas teve que pegar 4 conduções. Vai cuidar dos seus filhos para você estar produzindo. Esse é o sistema, a gente fecha os olhos e fazemos as nossas compensações. Essa precarização que ora é atribuída ao neoliberalismo, mas ela é um resquício desse processo histórico de escravização, mas não só um resquício, um rastro, há uma vontade, ao meu ver, orgânica. Nós aderimos a essa vontade e assumimos esse risco de assim nos comportarmos, de maltratarmos as pessoas, de não respeitar os seus direitos. Memória de um tempo em que reclamar pelo seu direito, em que buscar o seu direito, é um defeito que mata. Isso é muito preocupante. Então, o outro núcleo de análise que me aparece é que o autoritarismo que se dá na justiça criminal, ele é um atravessamento de um arquétipo de pensamento que vai se dar ali, naquele processo, um pensamento escravista, neocolonial, que vai se dar naquele processo, no caso concreto. Quer ver? Vou te mostrar agora. Antes eu quero citar a professora Denise Carrascosa, e que nessa obra, Ecos da Resistência, a professora Tula Pires, ela diz: a prisão é o suplemento ativo da escravidão na contemporaneidade. Pensem no que é a prisão. Pensem em quem lucram com a prisão. E pensem como tem sido feito o encarceramento no nosso país. Eu quero levá-los, então, aproximando a teoria crítica da raça, que para uns é na década de 70, para outros vai se dizer que a própria presença do corpo negro no seu desenvolvimento, nas suas insurgências, nas suas lutas libertárias, já tinha ali uma teoria crítica em si, um movimento de insurgência, de luta, ali já havia uma crítica. Vai nos dizer, bom, raça é um conceito relacional, não é um conceito biológico, é uma construção social. Vai dali. Esse conceito, ele é relacional, você vai conseguir perceber. Perceba com quem você se relaciona, né? Em que momento raça é ou não é importante para você. Será que isso é possível de ser identificado? E o racismo é uma regra. Essa é uma premissa que a teoria crítica da raça aborda. Que diz, olha, o racismo, ele é uma regra. Não é uma doença, não é uma exceção, não é uma anomalia. Você está inserido num contexto social racista. Então, entenda que esse é o barco que você está navegando. E aí eu quero te convidar, então, para esse atravessamento de um autoritarismo racial, que é o seguinte. O censo sociodemográfico do CNJ mostra que 80% da magistratura brasileira é masculina, branca, católica, casada. Já temos um outro problema. Não temos censo suficiente das nossas instituições. Alguns da Defensoria Pública, outros do Ministério Público, muito pouco. O Ministério Público da Bahia, por exemplo, não tem um censo étnico-racial, e não existe isso, oficialmente declarado. Então, você já não consegue perceber, identificar realmente quem são essas pessoas, né? Porque aí fica fácil contar o que se quiser contar. Mas eu tenho em um polo um poder judiciário branco e uma camada que está ali no polo passivo, que é negra. Ora, dentro do processo, eu vou desenvolver uma relação jurídica processual, salvo então o professor Hélio Tornag com sua obra clássica, mas que vai ser cortada por essa racialidade, negros e brancos dentro do processo. Só que esses negros e brancos que se encontram no processo vivem uma situação de apartheid dentro da sociedade. Eles não se encontram, eles não dialogam. Vivemos uma situação de antinegritude. Então não podemos achar que o que está posto socialmente vai acabar aqui por conta de um processo criminal.
E aí a gente passa por uma dinâmica, e essa é uma hipótese possível de discutirmos, de neutralização de emoções punitivas racializadas. Então, eu tenho um apartheid aqui. Ora, você está acostumado a ordenar, você está acostumado a mandar, você está acostumado a subalternizar a gente preta, que é dada como nada. E é essa mesma gente preta que vai aparecer no seu processo. Então, a gente tem que estar atento a essa dimensão. Mas como é que eu devo fazer, então? É começar minimamente, gerar o constrangimento, apontar que isso existe, começar a buscar justificativas jurídico-raciais e teóricas, levando como pressupostos, não diria pressupostos, que é uma expressão técnica em termos de processo penal, mas como ideias base para discutir naquele peticionamento, naquele pedido de liberdade, numa audiência de custódia, num acordo de não persecução penal, algo justificar o seu ato processual. Por quê? Eu gostaria de perguntar a vocês, por que eu tenho decisões do Superior Tribunal de Justiça que vão tratar quando tratam da questão racial, mencionam racismo estrutural, para por aí, e preferem utilizar a dimensão dos estereótipos culturais? Por que nos abrimos tanto para estudos de psicanálise, física quântica, neurociência, e não nos abrimos efetivamente para algo que nos toca cotidianamente, a questão racial e a questão de gênero? Isso não entra de forma séria no processo, nas nossas produções teóricas. Mas isso não entra, não é porque não exista estudo sério, não. Aqui. Acabou de ter feito um estudo sério aqui, sobre Palmares. Tem fonte disponível. Não entra, porque, como eu disse para vocês, na minha hipótese, há uma vontade de escravizar. Se Henrique Dussel, pensador de Latinoamérica, disse que o eu conquisto é o fundamento da ação prática do eu penso, eu quero dizer que, de forma muito ousada, aqui o que prevalece é o eu escravizo. O eu escravizo é a modalidade concreta, o fundamento prático que está conectado com o nosso pensamento. Então, eu chego na seguinte afirmação, que a sentença penal condenatória é a máscara de Flandres da nossa contemporaneidade. Fiquem aí batendo palmas, eu não paro hoje, viu? Aí vocês não vão tomar a cerveja, mas vamos lá. E essa máscara de Flandres é a máscara do silenciamento, a máscara de ferro que vai tomar. Está errado. Dentro desse universo branco que figura no processo, vai se dar aquilo que Cida Bento, doutor em psicologia, nos coloca mais um estudo sério a ser utilizado pelos nossos julgadores e julgadoras. Vai dizer, há um pacto narcísico da branquitude. E tem uma frase que está logo ali, está até na orelha do livro, que ela é esplêndida, ela é genial. Nesse livro, Pacto da Branquitude, que é o seguinte: quando eu quero falar de pacto da branquitude, eu não quero dizer que pessoas brancas acordam 5 horas da manhã em seus clubes e planejam matar e excluir pessoas negras, vírgula. É como se assim fosse. Esse como se assim fosse é de uma beleza reluzente, retinta, prodigiosa. Porque quando vai se falar de branquitude e da questão branca e da brancura, da necessidade do brasileiro querer ser branco a todo custo, há um estremecimento. Certa feita, numa contribuição para um determinado periódico, o revisor colocou, mas como é que você pode mencionar dessa forma a branquitude e dessa forma? O que é que os nossos leitores vão pensar? Eu digo, eu não sei. Eu sei o que acontece comigo na prática e o que acontece com as pessoas que eu acompanho na prática sobre essa interação problemática que é escondida
por essa ideia de democracia racial, que foi muito bem sucedida pela introdução da obra, lá em 1933, de Gilberto Freire Casagrande Senzala, que é uma obra sociológica literária. Ela graça, ela invade, ela participa, todo mundo passa a ler, olha que delícia, que leitura gostosa, maravilhoso esse livro aqui, ó. Isso aqui é literatura. E as ideias estavam sendo introjetadas ali. Há um dos trechos de Casagrande Senzala que vai dizer o seguinte: bora, quem não foi que mamou, qual foi a criança branca que não mamou no peitinho da sua ama de leite? Aquele jeito dengoso, aquela atmosfera quente do negro e da negra. Essa é uma formação, é uma ideia que se espalha, que se ficou nessa nossa sociedade, e até hoje é dito. E até hoje é dito, né? Como se nós fôssemos coniventes com a exploração que querem fazer da gente. Mas você deve estar pensando, numa altura dessa do campeonato, que eu estou louco, esse cara está alucinado, né? É coisa de negro, é coisa de cabeça de negro, é mimimi, é sentimentalismo. E nada, não acontece nada com você, rapaz. Você é promotor, veio da classe média, seu pai foi promotor. Não aconteceu nada com você, nem te conto. Mas aqui não é para fazer desfile de questões raciais e de problemas raciais. Algo que a branquitude gosta muito de ouvir. Porque aí a branquitude pode chorar, pode dizer que é sensível e sai bem na fita. Mas nós não acreditamos. Perguntas então. Não existe então autoritarismo racial. E essas abordagens policiais que acontecem por aí? E essas acusações injustas e supérfluas que acontecem por aí? E esses estupros que continuam recaindo sobre mulheres negras, e essas violências obstétricas que continuam recaindo sobre mulheres negras. E esses erros, professor Caio Badaró, gente finíssima, e esses erros do sistema de justiça criminal, por que continuam recaindo constantemente sobre pessoas negras? Professor André Nicolite, me responda. Por que Luiz Justino, uma vez absolvido, foi preso mais uma vez? Por um reconhecimento problemático, por um crime que não cometeu. E nesse caso em particular, a vontade de errar e de prender pessoa negra é tão evidente que o caso de Justino já tinha sido veiculado nacionalmente. Era uma verdade sabida, sei lá, era uma notoriedade, sei lá o que vocês querem colocar aí do direito administrativo para nominar esse fato. Mas ele disse: você não me conhece? Olha que situação. Você não me conhece? Ele não vai dizer: você não conhece, eu sou autoridade e tal, não. Eu sou Luiz Justino, aquele que já foi preso por erro lá atrás. Mas isso não foi suficiente. Ele foi preso e encarcerado. Quando encarcerado pela primeira vez, Luiz Justino perdeu a sua identidade, cortou os seus cabelos, teve pânico. Relato que está na revista Piauí. Mas o que acontece com o Justino, a gente tem sempre que pensar no seguinte: é o que chegou ao nosso conhecimento. Justino traz em perspectiva muitos outros e muitas outras. Então é um corpo chegando, sendo encarcerado, que tem em sua sombra tantos outros corpos que estão que ainda serão encarcerados e encarceradas indevidamente. A questão que eu estou colocando aqui é indevidamente, sem respeito à ideia de um procedimento adequado, às pressas, com subversão de procedimentos, com sumarização de procedimentos. Aí é que está o ponto. Porque algo que não aparece no Código de Processo Penal são as metas de julgar. As metas de julgamento são os prêmios que a magistratura recebe por produtividade. E é interessante, professor Rômulo, como a autoridade policial muitas vezes muda o endereço do seu relatório.
a vida toda no interior, quer dizer, a vida toda não, é um drama meu, para ficar mais bonita, 10 anos trabalhando no interior como promotor de justiça, nunca vi raras vezes a autoridade policial sugerir uma ideia de arquivamento. Agora, atuando na capital, como promotor do consumidor, já peguei vários inquéritos policiais em que houve uma sugestão de uma extinção de punibilidade, que não estava ali evidenciada, houve uma sugestão de arquivamento, e quando você vai ver, compare o tipo de crime contra as relações de consumo, agora compare os crimes de tráfico de drogas, furto, roubo, vejam quem são os personagens, vejam quem são as pessoas que podem figurar no polo passivo de uma eventual relação processual penal. No consumidor, geralmente dirigentes de postos, né, donos de empresas, né, geralmente pele branca, ou quase branca, ou que se acham brancos. Do lado de cá, negros, quase todos negros. E isso diz algo sobre a racialização no processo penal, que não é discutida, que não quer ser discutida. Isso é um fundamento prático. E é por isso que eu digo, a nossa agenda de pesquisa tem que ser pensada e repensada. E a americanização do processo penal? A gente tem uma vontade de ser norte-americano, né? Vai fazer enxoval, corre lá. Ai, todo mundo gosta. Amiga, traz uma roupinha. Vini, aquele relógio que eu estou precisando para correr. Agiliza meu lado aí, meu preto. Mas a gente americanizou o processo penal do jeito que a gente quer. Pega o acordo, faz o acordo de não persecução penal, um retalho de cá, um retalho de lá, né? Uma interferência fortíssima do Ministério Público Federal, né? na conformação normativa, né? Uma confissão que aparece ali como um aspecto neo-inquisitorial e uma inquisição que se pretende racial, porque vai alcançar pessoas negras, mas a gente não importa as coisas boas. Por exemplo, como as centrais de integridade que há no Ministério Público norte-americano, em que se propõe a discutir os erros dessa instituição, de cada instituição. A gente tem um problema seríssimo aqui, que é a nossa falta de disposição para discutir erros do sistema de justiça. Não só erros do judiciário, erros do sistema de justiça, do promotor de justiça, da promotora de justiça, do magistrado, da magistrada, do defensor, da defensora, do advogado e da advogada. Claro que um potencial muito mais forte com quem faz girar a roda persecutória, que é o promotor, a promotora e o juiz em sua decisão final. Mas a gente tem uma dificuldade. Uma outra agenda de pesquisa interessante é discutirmos o que é que tem sido feito na prática das revisões criminais. Qual o nosso potencial de êxito nas revisões criminais. E uma pesquisa, ainda que se antecede de forma teórica e de proposição normativa, é discutir, por exemplo, se essa revisão criminal que está posta no Código de Processo Penal, ela é suficiente para discutir os erros que acontecem no sistema de justiça criminal. Porque, não se enganem, processo penal é uma coisa, justiça criminal é outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Processo penal tem caso, sua dogmática, direito penal tem caso, sua dogmática, mas justiça criminal tem cafezinho, tem conversa de corredor, tem previsibilidade de decisões, de acusações. Não há uma separação efetiva entre o público e o privado. Não diga isso, Saulo, eu não estou dizendo não. Estou citando aqui o texto do professor Saulo de Carvalho e estou citando aqui o texto de um professor francês, Pierre Bourdieu, na obra Sobre o Estado. Vai dizer como não há essa distinção no processo no surgimento dessa ideia de poder judiciário, né? Como os interesses privados estão dialogando, né? Esse caráter doméstico, né? Que se dá na atmosfera judicial, que é também algo que vai refletir o aspecto colonial. Então, eu resolvi mudar agora. Calma, vou falar. O título da palestra é Antinegritude e Justiça Criminal. Porque aí João Vargas
texto que meu querido amigo professor Vinícius Assunção me apresentou, ele vai dizer: racismo não dá conta. Porque o que a gente percebe é que há uma antinegritude em movimento. Você não presta, você é um nada. Mas é um nada mas eu preciso de você. Porque sem esse nada, sem ter um corpo para espoliar, para discriminar, para oferir lucros, eu não consigo existir enquanto sociedade branca, dominadora e patriarcal. Então é um nada que continua sendo nada, mas é essa argamassa que vai dar espaço para as finanças brancas crescerem, que mobilizam seminários, que mobilizam restaurantes, que vai mexer numa confusão mental. Você não pode ser promotor, você não pode ser professora, deve ser artista. Queria muito ser artista, mas não tive esse talento. E aí, eu posso dizer que a justiça criminal é responsável por um genocídio antinegro em curso. Eu posso dizer, me espelhando no que João Vargas diz no seu texto, que é: a morte de pessoas pretas não causa escândalo. E se, ó meu Deus, que você faz, não dura até o próximo café da manhã, um cafezinho. A morte de pessoas negras não causa escândalo. E eu tenho muita dificuldade de entender um discurso sobre a naturalização do absurdo. Porque o absurdo, ele é o absurdo, ele tem que ser absurdo. Então eu tenho essa dificuldade intelectiva, eu tenho de receber essa informação, embora saiba o que queira se dizer com a naturalização desses homicídios, desses extermínios, desses desaparecimentos de pessoas, né? Bom, eu quero dizer que isso cansa, dói muito, mas como disse aqui, você viu minha palestra, essa parte, que a gente combinamos de não morrer, como fala Conceição Evaristo em sua obra de contos Olhos d'Água. Ou, como disse Lélia Gonzalez, querem nos considerar como lixo, só que o lixo agora vai falar, e vai falar numa boa, e está falando numa boa. Eu estou falando à vontade, o lixo está falando. Eu quero que se ensine a transgredir. Às vezes as pessoas falam sobre as crianças. Eu tenho 2 filhas autoritárias, mas tudo em nome do amor. Dizem que a criança é transgressora. Não, a criança não é transgressora. Essa é uma palavra do adulto. A criança é criança e ponto. Ela é aquele contexto ali. A ideia de transgressão ou não transgressão é a ideia do que foi construído, do que a gente construiu artificialmente. A criança é ser criança e é difícil a gente resgatar as possibilidades de ser criança nos nossos corações. A ideia de avesso da pele, olhe, cuide do seu avesso da pele, como escreveu Jefferson Tenório no romance com o mesmo título. O avesso da pele, onde você pode guardar os seus afetos antes que o maltratar chegue, quando você apareça com a sua cor. E é difícil entender isso. Será que isso é possível? Então, ensinar a transgredir com Bell Hooks. Eu queria, para finalizar essa palestra extensa e dividida em 2 partes, como vocês puderam perceber, com um poema discurso de um grande poeta, Ricardo Aleixo. Coloque no YouTube depois o nome de Ricardo Aleixo e percebam as manifestações dele, a performance dele. E ele vai dizer que a voz é um elemento físico, a voz materializa. O nome do texto é Meu Negro. Sou o que quer que você pense que um negro é. Você quase nunca pensa a respeito dos negros.
Serei para sempre o que você quiser que um negro seja. Sou o seu negro. Nunca serei apenas o seu negro. Sou o meu negro antes de ser seu. Seu negro. O negro é sempre o negro de alguém. Ou não é um negro, e sim um homem, apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro, que se quer dizer que ele é mais negro do que propriamente homem. Mas posso ainda assim ser um negro para você, ser como você imagina que os negros são. Posso despejar sobre a sua brancura a negrura que define um negro aos olhos de quem não é negro. O negro é uma invenção do branco. Supondo-se que aos brancos coube o papel de inventar tudo que existe de bom no mundo, e que sou bom, eu fui inventado pelos brancos, que me temem mais que aos outros brancos, que temem e ao mesmo tempo desejam o meu corpo proibido, que me escalpelariam pelo amor sem futuro que nutrem a minha negrura. Eu não nasci negro, não sou negro todos os momentos do dia, não sou negro todos os momentos do dia, sou negro apenas quando querem que eu seja negro. Nos momentos em que não sou negro, sou alguém tão sem rumo, quanto mais sem rumo dos brancos. Eu não sou apenas o que você pensa que eu sou. E fim de papo, como diz Raul Seixas. Muito obrigado.